Ministério Um Brado de Alerta, com o pastor Osnir Ferreira. Olá, amigos, é o pastor Osnir. Este vídeo é um complemento do vídeo anterior, na qual está o link embaixo deste vídeo. Para você entender, seria bom que você assistisse o primeiro vídeo, glória ao nome do Senhor. Estamos falando sobre o servo incompassivo de Mateus capítulo 18, do verso 23 a 35. E agora nós vamos falar sobre o perdão, glória ao nome do Senhor. Já falamos que esse servo, segundo esta parábola bíblica que representa você, diante de Deus. E esse servo descobriu que ele tinha uma grande dívida, uma dívida impagável diante de Deus. E Deus o perdoou, glória ao nome do Senhor. Deus perdoou a sua dívida, ele saiu dali sem dever nada. Deus viu que ele não podia pagar e Deus perdoou a dívida dele por causa da sua grande compaixão. Aleluia. E eu falei que a compaixão é a complacência do sofrimento dos outros e uma vontade de livrá-los de sofrimento. Aí nós vemos a maneira que Deus trata conosco. E daí vem o perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados vem desse sentimento de Deus pelas nossas misérias, glória ao nome do Senhor. Aleluia. E Deus perdoou esse servo que devia essa quantia para ele. Glória ao nome do Senhor. Mas o que nós entendemos, o que nós vemos aqui na passagem bíblica, aleluia, que esse servo, ele perdeu o perdão de Deus depois de decretado por Deus. Ele passou na presença de Deus e Deus perdoou a dívida impagável que ele tinha com seu Senhor. E Deus perdoou. Glória ao nome do Senhor. Mas quando ele saiu da presença de Deus, no verso 28, ele não perdoou o seu servo, o seu conservo, que devia um pouquinho de dinheiro para ele. Isso fala da nossa natureza humana, prezados e prezadas. Como é difícil perdoar, hein? Deus nos perdoou de uma dívida incalculável. Mas só que, como Deus nos perdoou, nós não temos o direito de exigir de qualquer um dos nossos irmãos que seja. Louvado o nome do Senhor. Assim como Deus nos perdoou, nós também temos que perdoar o nosso próximo. Glória ao nome de Jesus. E olha, era uma dívida impagável. Aleluia. Prezado, prezada, nessas condições estou eu e está você. Deus perdoou uma dívida impagável para nós, que nós devia para Ele. Agora nós temos que perdoar aqueles, aleluia, que devem alguma coisa para nós. Louvado é o nome do Senhor. Até a própria oração do Pai Nosso, se a gente começar a orar ela de qualquer maneira, a gente está se complicando com essa oração. Tem que orar com sentimento e
E com lição, a oração do Pai Nosso nos dá lição. E no caso de perdão, ela diz assim, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Senhor, perdoa a minha dívida, assim como eu estou perdoando o meu irmão. Agora, se eu não perdoo meu irmão, é como se eu estivesse dizendo, Deus, não perdoa a minha dívida, Senhor, porque eu não perdoei o meu irmão. Louvado é o nome do Senhor. A dívida que Deus perdoou, a nossa dívida que Deus perdoou era muito mais. Eu citei aqui que seria mais ou menos uma cifra de 40 milhões de reais. No câmbio de hoje, a dívida que Deus perdoou. E esse servo que devia para esse que foi perdoado, louvado é o nome do Senhor, era sem dinheiro. A proporção era de 60 mil para um. Louvado é o nome do Senhor. Ou seja, era uma dívida pequeníssima, tendo em vista a grande dívida, Alabacibicantarabai, que ele perdoou, que ele foi perdoado. Louvado é o nome do Senhor. Nós temos que perdoar sim, perdoar sempre. Glória ao nome do Senhor. O Senhor nos perdoou. E quando Deus soube disso, Deus ficou triste com esse homem, porque ele não perdoou seu companheiro. Foram falar para Deus. Cuidado, hein, se alguém falar alguma coisa de você para Deus, uma realidade, é bom a gente fazer com que os outros falem coisas boas de nós para Deus. Porque se alguém falar os nossos atos diante de Deus, Deus pode virar em juízo contra nós. Louvado é o nome do Senhor. Foram falar para esse senhor, aquele que o Senhor perdoou. Agora ele está sufocando. Diz a Bíblia que ele sufocava o seu companheiro. Estava quase matando o seu companheiro por causa de uma mísera dívida. Depois dele ser perdoado de uma dívida impagável. Isso não é semelhante a nós nos últimos dias? Nós vemos pessoas dispostas a tirar limpo, disposta a retribuir quando é ofendido. A gente vê isso nas redes sociais. Parece que o povo está tão nervoso que qualquer coisinha já é motivo para a pessoa perder as estribeiras e fazer um barraco. É o homem natural, o homem que ainda não conhece o seu Deus. Louvado é o nome do Senhor. Por isso nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, pelo simples fato de que nós fomos perdoados. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Se nós não perdoarmos, Jesus não nos perdoa. Você já viu a gente viver essa vida sem perdão de Deus? Seria uma coisa terrível. Pois é, e assim pode acontecer se nós não perdoarmos os nossos irmãos, os nossos amigos. Se nós não perdoarmos, Jesus deu perdão, eu tenho o perdão de Jesus na minha vida. Só que esse perdão é condicional. Glória ao nome de Jesus. Jesus perdoa, mas quer que nós vamos também perdoando. Ah, se todos entendessem essa verdade,
não estaríamos aí perdendo as estribeiras por qualquer coisa. Nós somos que nem bateria nos últimos dias. Ciscou, pega fogo. Misericórdia, Senhor, isso não é de Deus. De Deus é perdão, perdoa. Perdoa não porque Ele merece. Te ofendeu não porque Ele merece, mas é porque o Senhor Deus te perdoou. Aleluia. Se Deus fosse contar, se Deus fosse dar a paga das nossas ações, não teríamos como, aleluia, escapar. Nós devemos perdoar como Jesus perdoou em Lucas 6:36. Quem não perdoa não será perdoado. Glória ao nome do Senhor. É a segunda lição desse servo incompassivo. Aleluia. Você está perdoando? Você está perdoando os teus irmãos, os teus companheiros? Aleluia. Cuidado, pode perder o teu perdão diante de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Se eu não perdoar, eu posso levar juízo na minha vida só porque eu não perdoei o meu companheiro. Vamos aprender com esse servo de Deus desta parábola. Vamos aprender com ele. É difícil perdoar, mas nós temos que perdoar e aprender a perdoar os nossos irmãos e os nossos amigos. Louvado é o nome do Senhor. Que Deus derrame graça no seu coração, no meu coração, para que nós não levamos em conta as afrontas na qual passamos. Aleluia! Essa é a obra do Evangelho. Aleluia! Dar-nos condição para perdoar aquele que nos ofendeu. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, que Deus possa dar essa graça na sua vida, na minha vida, para que nós não venhamos a perder o perdão de Deus para as nossas vidas. O resultado daquele homem, quando Deus soube que ele não havia perdoado seu companheiro, Deus retirou o seu perdão e mandou levarem para a prisão. O homem ficou lá na cadeia, na prisão, por causa da sua dívida, que o Deus já tinha perdoado. Mas ele perdeu esse perdão de Deus porque não perdoou. Não volte a tua vida para trás, não. Perdoa. Perdoa em nome de Jesus Cristo. Ah, se houvesse perdão entre os casais, não teria tanto divórcio por qualquer coisa. Ah, se houvesse perdão. Ah, se houvesse perdão no meio dos lares, perdão para o pai perdão para os filhos, para a esposa, para a mãe. Alabacibi cantarabai. Perdoa, prezado, prezada. Pega o telefone aí, dá um alô. Dá um alô para aquele que, aleluia, te ofendeu. Dá um alô para ele. Isso é de Deus. Amém? Eu não vou falar com ele porque ele não fala comigo. Fala com ele. Faça a tua parte. E Deus estará te dando vitória. Esse é o conselho do pastor Osni. No final desta mensagem do servo incompassivo. Amém? Glória ao nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Aleluia. Fica com Deus. Que Deus esteja com a vossa família. Que Deus esteja no vosso lar, te dando bênção. Alabacibi cantarabai.
é sinal de vitória. O perdão é sinal de vitória de Deus na nossa vida. A paz do Senhor.